Fala pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui na nossa próxima aula, certo? E nós vamos começar hoje a falar sobre os tipos de intervalos, tá bom? Então vamos começar aí falando sobre intervalo maior, tá bom? Intervalo maior é dentro de uma escala, certo? Nós temos os intervalos de segunda, o intervalo de terça, intervalo de sexta, desculpa, eu errei, perdão. Intervalo de segunda, Dó e Ré, isso dentro da escala de Dó. Intervalo de terça, Dó e Mi. Intervalo de sexta, Dó e Lá. Intervalo de sétima, Dó e Si, certo? Isso são os intervalos maiores, tá bom? Sem alteração. O mesmo serve para as outras escalas. Exemplo, na escala de Ré, Ré e Mi é uma segunda maior, Ré e Fá sustenido, terça maior, Ré e no caso Si, sexta maior, tá? Ré e Dó sustenido, sétima maior, tá bom? Próximo tipo de intervalo, intervalo justo, tá bom? Intervalo justo, nós temos os intervalos uníssono, certo? Então, como eu falei, quando num coral ou numa orquestra, seja o que for, vários instrumentos tocam a mesma nota em uma só tonalidade, tá bom? Então, por exemplo, Dó, certo? Nessa mesma tonalidade e altura. Intervalo de quarta, certo? Dó e Fá é uma quarta justa, certo? Dó e Sol é uma quinta justa. Dó e Dó é uma oitava justa, ok? Próxima página. Já para os demais intervalos, as notas elas não estarão contidas na escala maior. Portanto, aplicaremos as seguintes regras. Para o intervalo menor, um intervalo maior, quando contraído, ou seja, quando ele diminui meio tom ou semitom, chama-se menor. Então, vou dar um exemplo que será mais utilizado. Por exemplo, de Dó para Mi, eu tenho um intervalo de terça. Se eu diminuir meio tom, eu tenho um intervalo de terça menor, certo? Então, Mi bemol, de Dó para Mi bemol, eu tenho um intervalo de terça menor, ok? O acorde de sétima, nos acordes de sétima nós temos o acorde com sétima maior, certo? Se eu diminuir meio tom da sétima, Si bemol, eu tenho um intervalo de sétima menor. Geralmente o intervalo de sétima menor, ele é utilizado para quê? Por exemplo, vamos tocar um blues, né? Então, ok? Então, foram alguns exemplos dos intervalos de sétima menor aplicados já dentro de um acorde. Próximo, intervalo de minuto. O intervalo de minuto, certo? Para ele ser formado, nós podemos pensar em duas formas. Por exemplo, um intervalo menor ou justo quando contraído, lembrando que contraído é quando ele diminui meio tom, certo? Então, por exemplo, eu tenho uma terça menor, Dó e Mi bemol. Se eu diminuo meio tom dessa terça, eu tenho uma terça diminuta, certo? Intervalo de quinta justa. Se eu diminuo meio tom, eu tenho uma quinta diminuta, certo? Próximo exemplo, ok? E último, um acorde aumentado. Então, por exemplo, eu tenho um intervalo de quinta maior, de quinta justa, desculpa. Então, uma quinta justa, se eu aumento meio tom da quinta justa, eu tenho um Sol sustenido, certo? Então, esse Sol sustenido, esse intervalo de quinta aumentada, certo? É o que a gente pode considerar. Então, de Dó para Sol sustenido, eu tenho uma quinta aumentada, tá bom?
Último exemplo, ao inverter os intervalos, tá bom? Nós temos as seguintes regras, tá bom? Por exemplo, de Dó para Mi é uma terça maior. Se eu inverter essa terça maior, eu tenho Lá e Dó, ou seja, se eu tenho Lá e Dó, ok? Eu tenho, no caso, uma terça menor, certo? Um intervalo aumentado, certo? Torna-se diminuto se eu inverter, certo? Certo? Então eu tenho aqui um intervalo aumentado, certo? Se eu invertê-lo, certo? Eu tenho um intervalo diminuto, ok? E um intervalo justo, certo? Permanece justo. Por exemplo, de Dó para a quinta justa, se eu inverter essa quinta, certo? Eu tenho uma quarta justa, de Sol para Dó, tá bom? Então, eu espero que vocês consigam ter compreendido, tá bom, esse exemplo, tá bom, pessoal? Espero que fique claro, tá? E é isso aí, tá bom? Então anotem e nas próximas aulas nós começaremos a falar sobre formação de tríades em cima dessas informações, tá bom? Então, bons estudos e até a nossa próxima aula, tá bom? Fiquem com Deus, tchau!